Fala aí pessoal, beleza? Mete Gol na rede e agora estamos no dia 2 da Copa do Mundo. Hoje teremos jogos entre Canadá e Bósnia, Estados Unidos e Paraguai. Meus amigos, são os países sedes que estão restando para fazer suas estreias. Estados Unidos e Canadá, juntamente com o México, são os mandantes, os que estão cedendo o espaço para acontecer a Copa do Mundo. E agora os dois que faltavam estão realizando seus jogos hoje. O Canadá joga primeiro e mais tarde, às 10 horas, joga os Estados Unidos. O jogo do Canadá é daqui a 10 minutos. Eu tenho 10 minutos para fazer esse vídeo, editar e colocar o vídeo no ar. Então, meus amigos, o que eu espero para esse jogo? O Canadá, ele tá com um elenco mediano, não está com a sua geração auge, e a Bósnia vem com uma geração bem interessante. Eu diria que as seleções estão num nível muito parecido, então vai ser um jogo bem equilibrado teoricamente. Porém, eu acho que a Bósnia ela pode levar vantagem em diversos fatores. Um deles, por exemplo, que eu vi, eles têm bastante altura. Ou seja, podem ser jogadores que vão ser cruciais em bolas paradas, escanteios, por exemplo, uma cobrança de falta. Então eu acho que a Bósnia pode levar muito o jogo para esse lado, de querer muito escanteio, de querer muitas faltas perto da área do Canadá. E eu não sei se o Canadá vai conseguir se defender disso, e esse é o principal ponto. Por isso que eu acho que esse primeiro jogo de Bósnia e Canadá, eu acho que a Bósnia pode se sobressair. Porque o Canadá não está no seu auge defensivo, apesar de ter Alphonso Davies como um dos defensores. Mas eu acredito que a Bósnia, apesar disso, pode se sobressair. O último jogo da Bósnia foi muito interessante. Eu achei um jogo bem legal de assistir. Então acho que novamente eles podem replicar isso, ou simplesmente o Canadá pode desencantar e acabar levando a melhor sobre a Bósnia, ou no pior dos casos seria um empate 0-0, 1-1. No pior dos casos, mas um empate de 1-1 é melhor do que 0-0, pelo menos a gente teve 2 gols. Então acredito que pode ser um jogo interessante. Vamos ver como é que a Bósnia vai jogar contra o Canadá. Eu acredito que eles vão se sobressair em questão de bolas paradas. Só que talvez o Canadá seja um pouco mais rápido, muito por conta de não ter grandes alturas, o que talvez dificulte um pouquinho na corrida dos jogadores da Bósnia. Eu não vi eles correndo muito, por muito tempo, então não consigo precisar nem opinar muito sobre isso, mas eu acho que talvez, em questão de velocidade, o Canadá seja um pouco mais rápido, mas eu não tenho certeza disso. A gente precisa ver mais um jogo para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Em relação ao jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai, eu acho que pode ser mais um jogo muito interessante de assistir. Muito porque nós vamos ter o Paraguai, que pode levar perigo para os Estados Unidos, que não se sobressai muito em Copas do Mundo, só que ao mesmo tempo talvez seja a oportunidade dos Estados Unidos mostrar serviço. Eles vão estar em casa, vão querer fazer algo diferente, possivelmente, o que também pode atrair um pouco mais de público dos Estados Unidos para o futebol. O Messi, quando foi para jogar nos Estados Unidos, ele trouxe muito disso, né? Obviamente continua sendo um esporte não tão popular nos Estados Unidos, mas eu acredito que se os Estados Unidos for bem na Copa do Mundo, talvez o futebol consiga se desenvolver mais ainda nos Estados Unidos. Então acredito que pode ser bem relevante para eles vencer uma partida como essa e talvez avançar da fase de grupo para a fase do mata-mata. Então é benéfico para os Estados Unidos teoricamente. Agora, sobre o Paraguai, eu acho que o Paraguai, eu não lembro qual a posição exata que eles terminaram nas eliminatórias, e não vi muitos sobre os amistosos deles, então vamos ver como é que eles vão sair sobre essa partida, como eles vão reagir, como é que eles vão se sobressair sobre esse jogo. Eu acredito que pode ser um jogo mais ou menos equilibrado, então eu diria que
esse pode ser o primeiro empate ou uma vitória dos Estados Unidos sobre o Paraguai. Eu queria que o Paraguai vencesse de 3 gols de vantagem, não, mas uns 3 gols ali, talvez um 3-1, um 3-2, seria um bom jogo de assistir, 5 gols, teoricamente, né, depende. Então, assim, eu queria que fosse um 3-2 para o Paraguai, um 3-1, talvez um 3-0, se os Estados Unidos não conseguir desencantar nessa Copa do Mundo. Agora, eu acho que é mais provável os Estados Unidos ganhar, caso eles estejam com essa vontade toda de conseguir mostrar serviço pela seleção deles. E pode acontecer um 2-1, um 2-0, talvez, no máximo. E talvez seja provável acontecer um empate também, o primeiro empate da Copa do Mundo, porque eu não acho que a Bósnia vai empatar com o Canadá. No geral é isso, pessoal. Essas são minhas expectativas para esse jogo. E vamos ver o que vai acontecer. O jogo do Canadá vai começar agora e eu me despeço de vocês. Até a próxima.